Pessoal, agora nós vamos passar para continuar nessa frente B mesmo, na página 67. Vamos falar de sistema cartesiano e ponto. Ponto médio, baricentro de um triângulo com relação às coordenadas do vértice também, né, baseando no plano cartesiano. Depois vamos calcular distância entre dois pontos, beleza? Então é bem tranquilo também, é um conteúdo bem tranquilo. Mas agora vai começar a aparecer algumas coisinhas novas, mas é bem light, ok? É o início, vamos dizer assim, da geometria analítica, ok? Mas o início aqui é bem tranquilo. Então, a primeira coisa eu vou falar, vamos relembrar o plano cartesiano, né? O sistema cartesiano, o plano de Descartes. Então, ele é formado por dois eixos. O eixo aqui da horizontal nós chamamos de eixo X ou eixo das abscissas. E o eixo Y, que é o eixo da vertical, nós chamamos eixo das ordenadas, ok? E ele é dividido em quatro regiões, chamadas quadrantes. Então aqui eu tenho o primeiro quadrante, eu tenho o segundo, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. No primeiro quadrante, pessoal, qualquer ponto que esteja no primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada são positivas. Qualquer ponto, imagine um ponto aqui, ó, abscissa positiva, ordenada positiva. Ok? Agora no segundo, qualquer ponto que esteja no segundo, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. Imagine um ponto aqui, ó. Abscissa negativa, ordenada positiva. Qualquer ponto. Imagine outro aqui, ó. Imagine um pontozinho aqui. Abscissa negativa, ordenada positiva. Correto? Qualquer ponto que esteja no terceiro quadrante. Terceiro, abscissa negativa e ordenada negativa. Qualquer ponto. Imagine um ponto aqui, ó. Abscissa negativa, ordenada negativa. E qualquer ponto que esteja no quarto quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Imagine um ponto qualquer aqui. Abscissa positiva, ordenada negativa. Correto? E outra coisa também, o plano cartesiano eu posso imaginar que tem duas, no caso aqui, bissetrizes dos quadrantes ímpares. Imagine que eu vou pegar esse quadrante aqui, o primeiro quadrante, e vou dividir, vou traçar uma bissetriz dele. Vou marcar o ângulo reto aqui. Outro ângulo reto aqui para ter um parâmetro para me desenhar aqui também. Então, ó, eu vou dividir, pontilhar aqui para vocês. Ó, vou dividir os quadrantes ímpares ao meio, ó, bissetriz dos quadrantes ímpares. E vou fazer a outra aqui com a bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto. Ó, vermelhinho para vocês. Aí, bissetriz dos quadrantes pares. Então aqui está a bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto. E aqui está a bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro. Só uma coisa com relação à bissetriz. Qualquer ponto que aqui da bissetriz, a abscissa e a ordenada são iguais. Por exemplo, 1 e 1. Se a abscissa é 1, a ordenada também vai ser 1. Se eu tenho 2, a ordenada vai ser 2. 2 e 2, 3 e 3, ok? Qualquer ponto que esteja em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, a abscissa sempre será igual à ordenada. Igual aqui, ó. Abscissa menos 1, ordenada menos 1. Abscissa menos 2, ordenada menos 2. Tranquilo? Qualquer ponto que esteja em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares. Então aqui tem bissetriz dos quadrantes ímpares. Quadrantes ímpares. E aqui, gente, qualquer ponto que esteja em cima da bissetriz dos quadrantes pares, a abscissa vai ser sempre oposta à ordenada. Imagine, por exemplo, se eu tenho aqui 1 para a abscissa, a ordenada vai ser menos 1. Olha esse ponto aqui, ó. Ó, a abscissa é 1 e a ordenada menos 1. Imagine outro aqui. Imagine que eu tenho aqui agora, ó, esse ponto aqui, ó, em cima dela. Olha lá. A abscissa é negativa, a ordenada é positiva. Sempre ao contrário. Bissetriz dos quadrantes ímpares igual. Abscissa igual a ordenada. Bissetriz dos quadrantes pares, a abscissa é oposta à ordenada. Traduzindo, se a abscissa for 1, a ordenada vai ser menos 1. Se a abscissa for menos 1, a ordenada vai ser 1. Sempre simétrico, sempre oposto. Ok? Então, só para esclarecer, aqui está a bissetriz dos quadrantes pares.
quadrantes pares. Beleza? Então tá aí, noção do plano cartesiano, né, que é dividido em quatro quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza? O eixo da horizontal é chamado eixo X, que é o eixo das abscissas. O eixo vertical é o chamado Y, é o eixo das ordenadas. Correto? Falei das bissetrizes aí também. Agora, ponto médio de um segmento. Imagina que eu tenho um segmento vermelhinho, que é o segmento AB. Esse segmento AB aqui, ok? E M é o ponto médio desse segmento. Tranquilo? Então eu vou colocar as coordenadas. Ó, o ponto A é a abscissa de A e a ordenada de A, só para traduzir. Ponto A, a abscissa é a ordenada, coloquei genericamente. O ponto B, eu tenho a abscissa do ponto B e a ordenada do ponto B, genericamente. E o ponto M, que é o ponto médio. Então eu tenho a abscissa do ponto M e a ordenada do ponto M. Tranquilo? Então, só para mim bolar uma formulazinha bem tranquila de calcular ponto médio, conhecendo as coordenadas desse ponto, eu tenho o seguinte. Vou basear no teorema de Tales, gente. Se M é ponto médio de AB, significa que AM é igual a MB. Beleza? Então, baseando nisso, eu vou fazer o seguinte. Essa distância aqui, ó, ela é a mesma dessa distância aqui, ó. Eu vou falar então que essa distância é igual a essa, teorema de Tales. Então, se esse é igual a esse tem que estar igual a esse também. Beleza? Como se fosse teorema de Tales. Ó. Esse está para esse, assim como esse está para esse. Agora, essa distânciazinha aqui, eu vou falar o seguinte, que é o x de M menos o x de A. Então, ó, daqui até aqui, essa distância aqui, eu vou falar que é o x do ponto M menos o x do ponto A, que é igual a essa distância aqui, que vai ser o x do ponto B menos o x do ponto M. Então, ó, o x do ponto B menos o x do ponto M. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse x do ponto M e vou passar para cá. Vou pegar o x do ponto A e passar para cá. Vai ficar assim, ó. A abscissa de M, o x de M, mais a abscissa de M, que era menos, quando eu passo para cá fica mais. Isso tem que ser igual. Esse abscissa de A vai ficar positiva, mais a abscissa do ponto B. 1xm mais 1xm, 2xm, é igual a x do ponto A mais o x do ponto B. Logo, o ponto médio, gente, vai ser o x do ponto A mais o x do ponto B dividido por 2. Então tá aí a abscissa do ponto médio. E o mesmo raciocínio eu vou fazer para o y. Então eu vou falar aqui, mesmo raciocínio, o y de M vai ser o y de A mais o y de B dividido por 2. É bem análogo aí, ok? Então eu posso afirmar que a coordenada do ponto médio está aqui. O que é o valor do x? Como que eu vou descobrir o x do ponto médio? Eu vou fazer o x do A mais o x do B dividir por 2. Qual que é o y do ponto médio? O y do A mais o y do B e dividir por 2. Só isso. Tranquilo? Então, o ponto médio do segmento é bem tranquilo. Eu vou somar a abscissa de um mais a abscissa do outro e divido por 2. Eu acho o x, que é a abscissa. Como que eu acho o y, que é a outra coordenada? O y de um mais o y do outro dividido por 2. Então tá aí a coordenada do ponto médio. Beleza?